Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana que começou com um abrandamento de tensões comerciais para acabar com um escalar em termos de tensões geopolíticas, infelizmente. Isto numa semana que tinha tudo para ser relativamente calma, com uma agenda económica ligeira, onde contava principalmente com os dados da inflação nos Estados Unidos e sem nenhum evento impactante agendado durante esta semana. De facto, o grande evento agendado foi logo no início a reunião entre representantes dos Estados Unidos e da China, de forma a resolver, digamos, o conflito comercial em curso entre ambos os países, depois de uma chamada telefónica entre Xi Jinping e Donald Trump. Acederam novamente a encetar novas negociações que foram feitas em Londres nos primeiros 2 dias, em que resultou, de facto, o reafirmar do acordo que já tinha sido feito um mês atrás na Suíça, comprometendo-se a China a exportar as tais terras raras para os Estados Unidos e, do lado dos Estados Unidos, um compromisso para continuarem a aceitar estudantes chineses nas suas universidades, assim como rever a política de exportação de tecnologia para a própria China. Nos Estados Unidos, internamente, continuam a haver algumas contestações às políticas de Donald Trump, nomeadamente no que refere à imigração e à política das forças aduaneiras que estão a deportar imigrantes não documentados para fora das suas fronteiras. Isto quando a inflação nesta semana mostrou um novo, não diria abrandamento, mas em termos mensais acabou por ser algum abrandamento, onde os preços só subiram 0,1%, isto mesmo na própria inflação subjacente. Os dados da inflação mostraram uma subida muito ligeira de 2,3% para 2,4%, quando o mercado já estava à espera de 2,5%. A inflação subjacente, portanto, retirando energia e alimentos, manteve-se nos tais 2,8%. Claro que isto deu já asos imediatamente tanto Donald Trump como inclusive J.D. Vance, o seu vice-presidente, continuarem a pressionar o Fed, continuarem a pressionar Jerome Powell, exigindo de alguma forma um rápido e grande corte nas suas taxas de juros. Donald Trump continua a insistir nos tais 1%. Também, ainda na agenda económica desta semana, com relevância, tiveram os dados da Universidade de Michigan, em que a confiança do consumidor, o indicador da confiança do consumidor, mostrou alguma recuperação de 52,2 onde estava para 60,5, e inclusive as expectativas de inflação que têm vindo constantemente a subir, desta vez recuaram um pouco, nomeadamente as expectativas a caírem dos 6,6% onde estavam para 5,1% no curto prazo, e um recuo mais ligeiro no longo prazo. Mas de facto que os mercados estiveram acabaram por ficar bastante ligados, e que marcou de facto esta semana de uma forma geral, foi realmente o escalar nas tensões entre Israel e o Irão, portanto o escalar naquela zona bastante sensível no Médio Oriente, com um ataque israelita ao Irão e com a respectiva resposta por parte do Irão, portanto abrindo aqui assim um conflito que a ninguém, por certo, convém, muito menos aos mercados financeiros, que ficaram bastante pressionados, isto com o mercado petrolífero a disparar de imediato, com receios de uma disrupção na oferta do petróleo, na medida em que estamos a falar de uma área bastante fulcral no fornecimento de petróleo a nível global. Claro que, obviamente, os mercados acionistas foram de imediato abalados, eles que tinham vindo durante a semana
praticamente entre ganhos e perdas, ou seja, não havia muita volatilidade no mercado, nem mesmo a situação das negociações entre a China e os Estados Unidos deu grande impulso aos mercados. A situação interna nos Estados Unidos também não os pressionou. A inflação deu aqui por algum momento a inflação em queda, acabou por dar ou manter-se os dados da inflação abaixo daquilo que era esperado, acabou por dar aqui assim inclusive algum suporte aos mercados, que acabaram por ser pressionados exatamente no último dia com o tal ataque de Israel ao Irão. Claro que na Ásia os mercados até terminaram a semana entre ganhos e perdas, nomeadamente o Nikkei aqui, como vemos, acabou por ganhar um pouco, acabou por terminar em terreno positivo. Já na Europa foi mais penalizado, o Eurostoxx caiu quase 3% no final, portanto terminou a semana a perder cerca de 3%, um pouco menos de 3%, enquanto nos Estados Unidos o S&P 500 foi o que menos perdeu, e mesmo assim perdeu aqui cerca de 0,4%, com os mercados pressionados, como digo, e no último dia, sendo essencialmente no último dia. Também por aqui, por Portugal, o PSI acabou por terminar praticamente com um ganho marginal, que é à volta dos 0,3%, isto ajudado pelo Magalp, está, que acabou a semana a ganhar mais de 3%, mas pressionado pelo Mota-Engil, que foi o título que mais perdeu no mercado esta semana, perdendo um pouco mais de 7%. O mercado cambial acabou por contar com alguma volatilidade adicional durante esta semana. O dólar acabou a negociar em queda, registrou aqui um mínimo de XY à volta dos 97, pressionado uma vez mais por uma inflação que não foi tão elevada quanto o mercado estava a estimar. Isto colocou mais pressão sobre a Reserva Federal para cortar taxas de juros e ainda por cima com mais pressões adicionais sobre Jerome Powell por parte de Donald Trump, o que coloca, digamos, de alguma forma os mercados um pouco mais nervosos e um pouco mais pensativos relativamente à independência do próprio Fed. Isto acaba por prejudicar o dólar, levando o dólar nesta semana, como vimos aqui, a novos mínimos. Quem saiu beneficiado acabou por ser o euro, que não foi só o euro-dólar acaba por subir, acabou por fazer um novo máximo dos últimos mais de 3 anos, e um novo máximo do ano, obviamente, acima dos 1,16, isto não só pela desvalorização que o dólar teve esta semana, mas ainda sendo a divisa preferida, como a divisa que mais líquida a seguir ao dólar, e portanto com aquela, digamos, alguma aversão que o mercado continua a sentir relativamente ao dólar, acaba por levar o euro a ser a moeda preferida dos mercados. Depois de começar a semana à volta dos 1,14, aliás, abaixo mesmo de 1,14, acabou por terminar a semana a 1,1550, recuando do tal máximo acima de 1,16. A Libra teve algumas perdas durante esta semana, uma volatilidade um pouco mais elevada nos mercados, os dados do mercado de trabalho abaixo daquilo que o mercado esperava, assim como os do PIB, do crescimento económico, levou de facto a pressões sobre a Libra, que acabou a semana a perder face ao euro e ganhar um pouco face ao dólar, na medida em que o dólar perdeu praticamente contra todas as divisas. Já do outro lado tivemos o franco suíço, que acabou por ganhar com o seu papel de moeda de refúgio. De realçar os ganhos da coroa norueguesa durante esta semana, que com uma volatilidade no mercado acionista relativamente baixa, acaba por beneficiar, e de que forma, dos fortes ganhos dos mercados petrolíferos durante esta semana. Nos mercados emergentes, as moedas que mais se destacaram pela negativa, ficando bastante pressionadas esta semana, foi novamente o rand sul-africano e a lira turca, com perdas que aqui vemos em torno de 2%
rende um pouco mais, a lira turca um pouco menos face ao euro, que, como sabem, mesmo assim ganhou face ao dólar. No mercado de commodities, obviamente que aqui tivemos fortes ganhos, tanto no ouro como nos mercados petrolíferos. Os mercados petrolíferos acabam por estar bastante, impulsionados pelo que se passou nos últimos dias, no último dia da semana. Em determinado momento, os preços do petróleo saíram bem acima dos 13%, ganharam mais de 13% na semana. Mesmo assim, o Brent acabou a semana a ganhar aqui à volta dos 12% e o WTI à volta de 13%. O ouro, obviamente, o ativo de refúgio, foi uma vez mais o preferido, digamos, desta semana, muito mais. Teve aqui dois drives grandes durante esta semana. Primeiro, uma inflação nos Estados Unidos menos agressiva do que o que esperava, leva a mais uma vez a pressões sobre taxas de juros nos Estados Unidos. Taxas de juros baixas nos Estados Unidos acaba por dar aqui assim algum impulso ao próprio ouro, que acabou por ser ainda bem mais impulsionado com a situação que se vive neste momento no Médio Oriente, entre Israel e o Irão, e acabou por ganhar esta semana aqui um pouco mais de 3%. A semana que vai começar é uma semana, obviamente, onde vamos continuar a acompanhar, onde o mercado certamente estará bem atento ao que se está a passar no Médio Oriente. É uma semana que, em termos de dados económicos, vai ser praticamente vazia, vai ser bastante ligeira, mas a agenda económica vai contar com inúmeras reuniões de bancos centrais que vão continuar a estar certamente no foco das atenções dos mercados durante esta semana. A semana vai começar, obviamente, como terminou, ou seja, com os mercados bem atentos ao que está a suceder no Médio Oriente. Infelizmente, a contenda entre o Irão e Israel parece não terminar tão cedo, pelo menos por indicações de israelitas que dizem que os ataques vão durar dias. Vamos ver se esses dias não se transformam uma vez mais em semanas ou mesmo meses, com os mercados bastante pressionados. Isto numa altura em que o Estreito de Hormuz pode voltar a ser interrompido. Isso vai dar aqui uma nova pressão sobre os mercados petrolíferos e, portanto, mais impulso aos preços da energia. Esses preços da energia, nomeadamente, inclusive com a interrupção do gás natural, da distribuição de gás natural ali naquela área, vindo daquela área, poderá uma vez mais também pesar sobre o euro. E, por outro lado, vamos ter aqui assim o tal disparar nos preços energéticos que acabará por levar a inflação numa forma global em alta e, portanto, tudo isto a pressionar os mercados financeiros, e é isso que o mercado provavelmente irá começar já esta semana a observar. Na agenda económica, tal como eu disse, vai ser muito ligeira. Vamos ter, eu diria quase o G7 a começar segunda-feira, aliás, a começar já hoje, domingo e segunda-feira, no Canadá, que vai provavelmente estar mais focada agora na situação do Médio Oriente. Vamos ter as vendas a retalho nos Estados Unidos, digamos que será os dados mais observados durante esta semana. O mercado vai, de facto, estar bem atento ao que se vai passar nos bancos centrais. Vamos ter muitos bancos centrais, trago aqui apenas alguns, nomeadamente o banco na Noruega, na China, no Brasil, na Turquia, deverão manter as taxas de juros inalteradas. A Suécia deverá, pelo menos é o que o mercado pensa, levar a um corte de taxa de juros de 25 pontos, passando dos 2,25% para os 2%. Isto quando o mercado está mais atento aos restantes e mais importantes bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal, que deverá manter as suas taxas inalteradas, não é esperada outra coisa. No entanto, vamos estar atentos ao que se vai passar com os dot plot, com as projeções da própria Reserva Federal e ainda com o que é que se vai continuar a acontecer, se vamos ter mais pressões ou não por parte de Donald Trump, que já ventilou a possibilidade de nomear Scott Bessent para
pelo menos os rumores de mercado são esses, de nomear Scott Bessent como o próximo presidente da Reserva Federal, isto mesmo depois de já ter dito que, ou mesmo tendo dito após isso, que não iria afastar Jerome Powell antes do término do seu mandato, que é no próximo ano de 2026. O mercado irá estar, de facto, a olhar para a comunicação de Jerome Powell no final da reunião. Vamos ver se ele de alguma forma mostra alguma cedência à administração Trump, e isso também será bastante prejudicial em termos de dólar. No Banco de Inglaterra, os rumores ou as expectativas continuam a crescer para um corte de taxa de juros, mas deverá manter a sua taxa de juros inalterada ainda nesta semana nos 4,25. O Banco do Japão também deverá manter inalterada a sua taxa de juros, não deverá continuar para já o seu ciclo de subidas de taxa de juros, e a taxa de juros deverá manter-se nos 0,5%. Vamos ver também no que é que poderá vir em termos de comunicação, nomeadamente na situação da compra de obrigações do Tesouro japonês. Por fim, o Banco Nacional da Suíça, digamos, é a grande divide opiniões do mercado, diríamos assim. Em princípio, o grande consenso aponta para que Martin Schlegel, o presidente do Banco Nacional Suíço, anuncie um corte de taxas de juros de 25 pontos base, ou seja, passando dos atuais 0,25% para 0%. Mas a possibilidade de ele proceder a um corte maior e voltar já para níveis negativos de taxa de juros por parte do Banco Nacional da Suíça não é de excluir, isto depois de a própria inflação ter voltado para território negativo, em que, portanto, a Suíça confrontar-se uma vez mais com uma situação de deflação. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos uma excelente semana, bons negócios, e eu, por mim, estarei por cá daqui a uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!